Então, pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa primeira live desse projeto que é um projeto muito legal, é um projeto que eu estou iniciando, que é sobre a recuperação e seus caminhos. É um projeto bem legal, nós vamos fazer várias lives, eu vou trazer vários convidados para contar um pouquinho dos caminhos da recuperação. Então, olá, que bom vê-los todos aqui, amigos queridos, saudades. Nós vamos começar hoje, então, com o convidado Jean Cláudio, que ele não entrou ainda, daqui a pouco ele entra. Antes dele entrar, então, para quem não me conhece, eu sou a Mariane Colares, eu sou psicóloga, trabalho há 15 anos na área de dependência química, no tratamento da dependência química, com prevenção e tratamento. E me mudei, né, faz pouco tempo, estou fazendo uma transição de carreira para o digital. Então, convido todos vocês a me acompanharem, né, nessa nova etapa da minha vida profissional. E nós vamos começar, então, né, esse projeto, que é um projeto bem legal, sobre a recuperação e seus caminhos, né, que a gente sabe que a área da dependência química ainda, né, é um assunto bem tabu, né, na nossa sociedade. Então a gente precisa falar sobre isso, falar sobre a dependência química, falar sobre a recuperação, porque sim, existe a recuperação, com certeza, né? Então, nós vamos... Pessoal que está entrando, boa noite. Olá, olá. Já já, meu amigo. E a Ju não vai vir? Pessoal que está entrando, coloque da onde está assistindo a live, por favor, para eu saber. Olá, olá. Oi, Ju. Daqui uns dias a gente se encontra, viu? Beijo. Estão esperando o meu convidado, Jean, que ele não conseguiu entrar ainda. Olá, oi. Alô? Oi, conseguiu! Tentei pelo celular, pelo computador, não consegui. Pelo Ah, não celular. conseguiu. Tá bom, não tem problema. Jean, então, eu já me apresentei, né? E contei um pouquinho do meu projeto, no projeto que eu, né, estou começando e ter o meu primeiro convidado, que é a Recuperação e Seus Caminhos. E eu gostaria que tu te apresentasse, contasse um pouquinho da tua história, né? Que como a gente já conversou, com certeza a tua história é muito linda e vai ajudar bastante gente, né? Com Então, certeza. obrigada por estar participando e tá com a palavra. Obrigado a todos, boa noite. Agradeço o seu convite. A proposta é muito boa, que a gente consiga ajudar a quem precisa ainda sair dessa trajetória ruim. Bom, hoje eu sou psicanalista, recém-formado, um pouco antes da pandemia. Antes eu era bancário e tive, infelizmente, uma trajetória no mundo das drogas, a dependência química. Bom, eu falo como eu comecei. Sim, por favor. Bom, eu comecei, a primeira vez que eu experimentei, que eu usei, foi mais ou menos com uns 17 anos, eu experimentei maconha. Por curiosidade, aquela coisa de adolescente, experimentar coisas novas. Mas até então, não tive problemas. Era um uso bem esporádico, uma, duas vezes por ano. E eu morava em Belém do Pará nessa época, voltei para São Paulo, casei, e depois que, na verdade, eu separei, que eu comecei a intensificar o uso da maconha. Solteiro,
trabalhando no banco, com dinheiro, com carro, e aí sim eu comecei a intensificar. Sem perceber, as coisas vão evoluindo, vão aumentando, e eu nem percebi. Eu fazia uso, nessa época, 1, 2 vezes por ano, e de repente eu já estava usando todo dia. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Eu condicionei toda a minha vida ao uso da maconha. E ia para o barzinho, bebia para ajudar a intensificar o álcool, intensificar o uso. E comecei a ter uma vida noturna. E nessa vida noturna, uma vez apareceu a cocaína na minha frente. Eu experimentei, gostei, e no intervalo de 2 anos, eu desenvolvi essa dependência química, mais uma, já tinha da maconha, e desenvolvi com a cocaína e até eu ser internado. Isso é um resumo da história, né, de como aconteceu. Uhum. Eu percebo hoje que eu sempre tive predisposição para as drogas. Desde a primeira vez que com álcool, eu nunca tive problema, não intensifiquei, não usava o álcool. O álcool não era o meu gatilho. Eu usava assim para intensificar. E eu percebi, hoje é mais fácil de perceber, né? Quando eu experimentei a maconha, gostei, isso não era nítido. Quando aconteceu com a cocaína, eu não sabia que isso era acontecer. Hoje é fácil de enxergar que eu sempre tive predisposição, por isso hoje eu me respeito, não me coloco em situação de risco, conheço o meu potencial destrutivo, como a gente conversou antes, um pouco antes, eu sei que eu tenho um monstro dentro de mim. Tanto que eu ia para o barzinho, no pub lá perto de onde eu trabalhava, na Paulista, e sexta-feira eu brincava com os colegas lá, hoje é dia de soltar o monstro, porque eu já ia predisposto para aquilo, para beber, o álcool, abaixar o meu senso crítico, eu ficar entorpecido, não bêbado, mas ali já era um caminho, um passo para eu sair, usar a droga, ir para a noite, e era sem fim. Antes eu voltei. Nesse período, Jean, qual era a tua frequência de uso da droga? Quando eu comecei, era 1 vez por semana. Apareceu numa noite na vida noturna, na prostituição, e de repente uma noite apareceu a cocaína na minha frente, eu experimentei, gostei. Na verdade, quando eu estava experimentando, eu falei, isso não vai dar certo. Eu já sabia como eu reagia, funcionava com a maconha, eu falei, isso não vai dar certo. E na semana seguinte eu procurei a mesma situação na vida noturna para achar a droga, achei. E com o passar das semanas, 2 meses, eu vi quem era a pessoa que vendia na rua a droga, o traficante. Consegui ter contato com ele, ele pegou confiança em mim e comecei a comprar. Aí E quando eu aí comecei a comprar, intensificou o uso? Passou para quantos dias na semana? na minha cabeça eu queria usar só final de semana, só na quinta, sexta, no happy hour. Em poucos dias, esse é o problema da droga, é bom. Pode parecer estranho para algumas pessoas que estão nos assistindo, mas usar droga é bom. Ela desperta, assim, a cocaína, um super-homem dentro de mim, despertava dentro de mim, não vou falar pelos outros, cada um tem a sua reação, mas me soltava de um jeito e eu queria aquilo, e de repente eu já estava usando todo dia à noite, e em pouco tempo, isso foi em 2 anos, desde a primeira vez que eu usei a cocaína até eu ser internado, foi mais ou menos um período de 2 anos. E no final, eu já estava 2, 3 dias, partindo para o 4º dia, seguido, acordado, usando, de manhã, de tarde, de noite, não conseguia ficar sem. Em poucas semanas eu comecei a usar todo dia.
Pois é. E tua internação, como é que foi? Conta pra nós como é que foi a internação depois desses 2 anos, né, de uso intenso de cocaína. Foi do zero à insanidade. Hoje é muito fácil de ver que eu estava insano, perdido, completamente transtornado no dia que eu fui internado. Foi eu tô com a minha cola aqui, em novembro de 2012, para as pessoas, para a gente ter uma noção, foi novembro de 2012. Um final de semana que eu estava completamente transtornado, eu desenvolvi mania persecutória, alucinação auditiva, alucinação visual, completamente transtornado, e eu estava na casa da minha ex-esposa, a Dani, talvez ela esteja nos assistindo, obrigado. E ali eu me tranquei no apartamento dela, tentei fugir, mas já estavam lá embaixo a minha mãe, uma psiquiatra, Renata, obrigado, Renata, e a Dani. Não deixaram eu sair do prédio, conseguiram me conter, e ali eu fui para uma internação um hospital psiquiátrico, Nossa Senhora de Fátima, Irmãs Hospitaleiras, aqui em São Paulo, em Pirituba. Eu fiquei 15 dias, mas até então ninguém sabia que meu problema era droga. Eu me trancava no quarto, minha mãe não sabia, minha filha não sabia, meus amigos não sabiam. Eu me isolei, sumi de todo mundo. Meu uso era solitário, individual, não compartilhava com outras pessoas. E ali eu fui internado por 15 dias. Eu saí de lá e fui para uma clínica no regime de hospital dia, Clínica Prisma, aqui em São Paulo, na Barra Funda. E lá eu fiquei 5 meses, até eu ter uma recaída. Até hoje eu tive uma só recaída. Ali eu tentei me testar. Já, desculpa te interromper. Tu foi internado contra a tua vontade dessa vez, né? Não, nessa não. Eu aceitei. Nessa internação de 15 dias, nessa Foi unidade, voluntária. eu fui voluntário, eu me rendi, aceitei. E durante essa internação, eu abri para todo mundo que meu problema era droga, era cocaína. Ali todo mundo ficou sabendo e, na sequência, pesquisaram, acharam essa clínica e eu aceitei o tratamento. Mas até então eu não estava convencido. Eu ia querer usar. Eu ainda ia usar. E usei. Eu fui me testar numa sexta-feira. Menti, falei que ia sair com os amigos. Mas não. Eu fui procurar aquela mesma situação da vida noturna, da promiscuidade, da prostituição, porque eu ali sabia que eu tinha droga e eu achei. Foi numa sexta-feira à noite. Voltei para casa com droga, menti para todo mundo. Essa é uma grande característica dos adictos, né? Ser manipulador, usar a mentira, manipular os outros. E no domingo à noite eu arranjei uma desculpa não, uma briga dentro de casa e fugi. Só apareci na terça-feira de manhã, completamente transtornado de novo. Eu já estava 5 meses limpo, sóbrio, mas eu voltei para aquele mesmo ponto da insanidade, da mania persecutória, alucinação auditiva, visual. Num final de semana, em poucas horas eu voltei para aquela situação. E aí sim, não tinha como eu voltar para o hospital dia e tiveram que me internar. Uma internação involuntária contra a minha vontade, onde eu fiquei 6 meses na Clínica Maia de Juquitiba. Saindo da Clínica Maia, depois desses 6 meses, eu voltei para o Hospital Dia, nessa mesma clínica onde eu estava. 2 meses depois que eu voltei para o Hospital Dia, eu tive o meu despertar, onde eu entrei em contato comigo, com a minha essência, com meu eu interior. Tive uma conversa muito séria, muito aberta e franca comigo mesmo. Eu falei, não dá, né? Não tá dando. Eu já estava
mais ou menos 9 meses, uns 8, 9 meses sóbrio, mas ainda ia me testar de novo, achava que dava conta de voltar para o banco e fazer diferente, né, o princípio da insanidade, cometer os mesmos erros, esperando resultados diferentes, e isso é muito forte na adicção, na dependência química, onde eu conversei comigo e não dá, né, não dá. Bora parar? Bora. Para parar, tem que deixar esse conflito de lado e realmente aceitar que eu não consigo levar duas vidas, essa vida junto com a minha. E ali eu me convenci a ficar sóbrio, a ficar bem, a ter uma outra vida. E esse despertar, eu falo que foi meu despertar, é a palavra que eu uso com tratamentos, eu trabalho no centro espírita. Esse despertar foi muito forte, foi muito intenso, Mariane, muito, muito forte. E desde então eu estou convencido a ficar bem. Então não me testo, não me coloco em situação de risco, não brinco com o meu potencial destrutivo. Eu conheço o monstro que eu tenho dentro de mim. Como a gente conversou, se eu recair uma segunda vez, é capaz que eu não volte. Por vergonha, por medo. Hoje já Posso faz quanto morrer. tempo que tu tá em abstinência? No próximo dia 8 de maio, daqui a 4 dias, eu completo 9 anos. 9 anos sóbrio. Completamente sóbrio, sem uma gota de álcool. No começo foi difícil. Falar não para um dependente químico é horrível. Eu pensava que nunca mais ia beber. Meu problema, como eu disse, nunca foi o álcool. Mas eu tive experiências no barzinho, onde eu estava sem a droga. Mas por causa do álcool, abaixou meu senso crítico, eu fui comprar. Então, falar um não, né, é difícil. Eu posso dar um exemplo de um terapeuta que eu aprendi? Claro. Quando eu estava na Clínica Maia, lá em Juquitiba, tinha um terapeuta, o Fabinho, muito querido, me ajudou muito. Mas lá eu estava numa negação só. Né? Eu fiquei 6 meses, para mim eu fiquei 6 meses preso. Tiraram 6 meses da minha vida, só depois que eu despertei. E lá o Fabinho falou que o não é muito difícil. Então, ele planejou a recaída dele. Ele falou que ia recair com 80 anos. E de repente aquilo fez sentido para mim. Eu comecei a me apropriar daquilo e falou, bom, já que o não me incomoda demais, ou nunca mais eu vou poder usar ou beber, eu planejei, eu vou recair com 88 anos. Pode parecer de novo estranho para quem está ouvindo, mas funciona. O meu cérebro aceitou. Então não existe mais o nunca mais. Então agora existe uma data. Com 88 anos eu vou recair. Então eu estou tranquilo. Não existe mais o nunca mais. Hoje eu estou bem. É uma estratégia, né? É uma das estratégias, uma das ferramentas que eu aprendi, que eu coloquei em prática. E estou bem. Meu cérebro aceitou. Eu estou tranquilo. Aham. Jean, me conta em relação à tua família, né? Eu vi aí que a tua filha está nos assistindo, a tua ex-esposa. Como é que foi, assim, o apoio da tua família nesse processo? Sem eles eu não ia conseguir. Antes, esse período que eu fiquei na primeira internação de 15 dias, uma passagem de 5 meses no hospital dia, e mais a internação involuntária, 6 meses, eles sempre estiveram do meu lado. Mas eu, como eu falei, eu ainda ia me testar, eu ainda ia enganar eles. Principalmente na internação involuntária, foi muito difícil, porque me pegaram contra a minha vontade. De repente, tinham 3 pessoas dentro do meu quarto, aqui em casa, vestidos de branco. Quando eu acordei, eu vi aquela cena, eu já sabia o que era, tentei brigar, me conteram na marra, me colocaram numa camisa de força, eu
eu e nessa época eu estava muito rebelde. Foi difícil aceitar isso. Só depois que eu tive o meu despertar que eu consegui soltar as pedras que ainda estavam na minha mão. Uhum. Desculpa, não Não, estava capaz. planejado isso. Capaz, a gente entende. A tua mãe tá falando que ela tá nos assistindo também. Sim, E eu quero conversar com ela num outro momento também. Eu quero convidar ela para dar o depoimento dela como familiar, que é muito importante. A gente sabe que a família é muito importante, né? O apoio sim. familiar no tratamento, na resolutividade do tratamento de um dependente químico, né? Então, com certeza, ela deve ter sido uma guerreira, né? Deve ter Foi, te ajudado bastante. Então, eu foi. quero deixar aqui o convite para ela, para um outro momento, ela também dar o depoimento dela. Vai sim. Foi muito difícil, Mariane, porque eu queria me vingar de algum jeito quando eu saí da internação involuntária. Uhum, Mas eu estava planejando essa vingança depois que eu voltasse para o trabalho, depois que eu tivesse alta, eu ia morar sozinho, eu ia sumir da vida de todo mundo, eu queria causar o mesmo sentimento ruim que me causaram. Na verdade, não me causaram, eu me causei. Na clínica Prisma, no Hospital Dia, na minha segunda passagem, uma psicóloga, Verônica, nós tínhamos no determinado dia uma terapia de resolução de problema, onde ela fez uma dinâmica, se alguém tinha algum problema que queria superar, colocar para fora. Eu já tinha tido o meu despertar, só que eu ainda estava com ressentimento da internação involuntária. E eu levantei a mão e falei, eu ainda tenho ressentimento da internação involuntária, da minha mãe, da Dani, que me pegaram contra a minha vontade e me internaram. Nós fizemos um teatro. Ela era minha filha, eu era minha mãe, depois ela era eu, sabe? Trocamos de papéis umas 3, 4 vezes, e no final ela era minha filha, eu era eu. E falou, o que você faria se fosse, né, no lugar da sua mãe? Eu falei assim, eu ia internar a minha filha. Por quê? Porque eu amo ela. uhum. Fez tu sentir, né, te colocando no lugar dela, sentir a mesma coisa que ela sentiu, para te poder aceitar esse comportamento dela. Eu fui internado por amor. Uhum. Elas salvaram a minha vida. Na primeira internação, que eu estava completamente transtornado, aquele final de semana eu estava completamente transtornado. Provavelmente eu ia sair, não ia voltar, podia morrer de overdose. E nessa segunda passagem, talvez eu não desse conta de voltar mesmo. Eu ia fugir de casa de novo. Não, não, com certeza eu não estaria vivo hoje aqui, Mariane, dando esse relato, depoimento. Hoje eu sei, eu tenho certeza. Elas me internaram por amor. Uhum. Salvaram a minha vida. Sim, porque para o familiar é muito ruim, né? Ele sofre junto, né? Sofre até mais que o próprio usuário. Então, qualquer comportamento da família é por amor, né? Para tirar aquele familiar daquela situação, né? Mas assim como tu está relatando, é muito difícil, às vezes demora bastante para o próprio usuário se dar conta, né? E entender isso. Então, e perde tempo, perde, né? Às vezes até perde, porque a família cansa, né? E perde, acaba perdendo a família, que já, né? Eu conheço muitos casos que já aconteceram isso. Mas, Jô, nos fala um pouquinho agora do teu tratamento. Como é que é hoje, né? Depois vai fazer 9 anos. Nesse tempo, né? Tu continua fazendo um tratamento? Tu toma algum tipo de medicação? Como é que tu tá te cuidando nesse período? Hoje eu não tomo mais nada. O principal que eu faço para minha manutenção, a minha prevenção de recaída, é não me colocar em situação de risco.
não me testar. Eu sinto muita falta hoje de tomar uma cervejinha com os amigos, de tomar um vinho à noite, no final de semana. Uma coisa, sabe, leve, suave, saudável, como todo mundo faz. Mas eu tenho medo, eu me respeito. Como eu disse, eu conheço o meu potencial destrutivo. Eu tenho muito medo, não sei se a palavra é exatamente medo ou respeito, eu tenho muito respeito por mim, de se eu tomar um gole hoje, eu abro um precedente. Eu não vou recair hoje, porque talvez eu esteja num ambiente controlado com amigos. Mas semana que vem eu tomo outro gole. Daqui a 2 meses eu tomo 2 goles. E uma coisa vai levando a outra, daqui a 1 ano eu recaio. Ou menos, não sei. Mas eu me respeito. Então, eu posso, mas eu não devo. O nunca mais, volta aquele nunca mais. Então, eu vou deixar para lá quando eu tiver 88 anos. Eu deixei de tomar remédios logo depois que eu tive alta do hospital dia. Até questionei o psiquiatra, falei, mas não preciso, mas eu, sabe, porque quando eu tive, antes, na primeira passagem, eu estava muito rebelde. Eu queria reduzir remédio, eu queria ter mais liberdade, eu tinha que ir acompanhado e voltar acompanhado para a clínica. Acho que o meu irmão também, se talvez esteja assistindo, o Luiz Felipe, ele me ajudou muito a ir me levar e me buscar. E queria ter minha liberdade. Depois que eu tive o meu despertar, eu levei tudo a sério, comecei a respeitar tudo. Quando me deram autorização para ir voltar sozinho para a clínica, eu falei, vocês têm certeza? Vocês acham que eu já estou bem? Remédios, tomei tudo certinho, comecei a levar a sério. Hoje, não tomo nenhuma medicação. Eu tenho, como hoje eu sou psicanalista, também passo como psicanalista, o Fernando, da SPT. Agradeço muito o Fernando por tudo que me ajudou. A minha manutenção é essa, é principalmente me respeitar. Conheço o meu potencial destrutivo. Então, me Isso aí. respeitar e não me testar. Jean, se tu pudesse, né, contar assim para nós qual foi o caminho da tua recuperação? O que que tu acha assim que realmente foi o caminho da tua recuperação? Bom, depois que eu tive o meu despertar, eu ainda fiquei mais uns 4 meses na clínica Prisma, no Hospital Dia. Eu comecei a resgatar tudo que eu aprendi. Mesmo quando eu estava na negação, na internação involuntária, eu aprendi muita coisa. Eu comecei a resgatar tudo, colocar em prática. Funciona. Na clínica, eu comecei a trabalhar questões que não eram dependência química, mas tudo que estava em volta. Tudo que eu tinha problema, que poderia me trazer uma frustração ou decepção, eu comecei a trabalhar depois do meu despertar. Então, dia a dia, você, eu tô com a unha encravada, os meus colegas riam, mas a terapeuta levava a sério. Por quê? Por que você está trazendo isso? Porque está me trazendo um desconforto e eu posso ficar frustrado e eu quero trabalhar isso. Comecei a trabalhar toda a minha vida em volta da dependência química. Mas o principal foi romper o orgulho de pedir ajuda. Isso foi fundamental. O orgulho em nós, pelo menos em mim, vou falar por mim de novo, era muito forte. Eu achava que eu conseguia sozinho, eu achava que dava conta sozinho. Quando eu tive o meu despertar, eu rompi essa barreira e comecei a pedir ajuda. Quando eu me sentia desconfortável e estava sozinho, eu ligava para alguém. Uma vez eu liguei para o meu amigo Ricardo, que eu tive não exatamente um desentendimento no banco, mas um colega não foi legal, eu saí nervoso, irritado, e numa outra época eu já sabia no que ia dar. Na mesma hora, quando eu estava saindo do prédio, eu liguei para o meu amigo, ele atendeu, eu falei para ele o que estava acontecendo, ele falou, o que eu faço? Eu falei, não faz nada, só me escuta. Só fica comigo no telefone. E eu comecei
a ir para o carro. Isso é uma outra estratégia também, não pensar no projeto todo de uma vez, ou pensar, e se nunca mais eu vou usar, assim, nunca mais é muito tempo. Então, eu vou quebrar esse nunca mais em um dia de cada vez, em um momento de cada vez. Então, quando eu saí do banco aquele dia, assim, se eu for pensar no caminho de ir para casa, eu podia desviar no caminho. Então, eu comecei a quebrar. Assim, primeiro, eu vou sair do prédio. Ok, eu estou no controle. Agora eu vou para o estacionamento. Uhum. Cheguei no estacionamento, estou no controle. Vou entrar no carro e fazer meu caminho para casa. Isso tudo com ele no telefone. No meio do caminho eu já estava bem, já estava indo para casa, não ia mudar, porque se eu quisesse recair, eu não ia ligar para ele. Uhum. Se eu quisesse recair, eu ia ficar alimentando esse transtorno, aquela irritação, e iria procurar a droga. Então eu quebrei o meu projeto, primeiro sair do prédio, depois ir para o estacionamento, quando eu completava cada um, eu ia para o próximo. Mas ele não desligou o telefone, ele ficou comigo até eu chegar no portão de casa. Você chegou em casa? Cheguei. Trancar o portão por dentro. Quando eu cheguei, ele desligou, ele foi muito querido, me ajudou muito também. O principal é isso, romper a barreira Uhum. de pedir ajuda, de ligar para alguém, não alimentar. A vontade vem. Assim, tô 9 anos limpo, bem, sóbrio, abstinente, né? Qualquer palavra. Mas não é uma coisa que me persegue mais, eu não alimento mais esse peso, mas dá vontade. Era tão bom usar que dá vontade até hoje. Mas eu não Uhum. alimento essa vontade. Eu tô bem, eu quero ficar bem. Como tu falou já sobre o pedir ajuda, né? A dependência química ela é uma doença e a gente não precisa ter vergonha de pedir ajuda para tratar, né? Porque é uma doença, a gente sabe que é uma doença. Então, e realmente sozinhos, a gente ouve relatos de pessoas que tentam sozinho uma, duas, três vezes, acabam se frustrando porque não conseguem, né? Exatamente. E não conseguem pedir ajuda por causa da vergonha, né? Então, isso é muito importante que tu falou, que um dos teus caminhos para a recuperação foi, né, deixar o orgulho de lado e pedir ajuda para o tratamento. Gente, isso é fundamental. Quando eu fumava maconha, maconha é, vamos falar, é aceitável hoje. As pessoas andam na rua fumando maconha, uma certa cara de pau, mas existe uma certa conivência, ou, é só maconha, tudo bem, passa, né, mas ela faz mal. Então é mais fácil de falar. Eu fumo maconha de vez em quando, mas falar, eu cheiro cocaína de vez em quando. Olha como é pesado falar isso, olha como eu sou estranho, ou causa um choque em alguém. Então era muito difícil. Antes de eu começar o tratamento, né, ou ser internado, né, vários meses antes, eu comecei a passar, eu procurei psiquiatra, eu procurei psicólogo, mas eu não tinha coragem de falar. Eu torcia, eu desejava tanto para que o profissional que estava na minha frente perguntasse alguma coisa com relação à droga, para eu poder me abrir. E nenhum perguntou. Nenhum perguntou. E depois, essa mesma psicóloga que eu passei, ela é trabalhadora do centro espírita que eu frequento, e quando eu já estava com o despertar, eu falei isso para ela, ela falou, nossa, eu não sabia, que bom que você me falou, porque isso já me deixa atenta hoje para eu poder perguntar e romper uma barreira. Uhum. Teve horas que eu estava desesperado por ajuda, mas eu não tinha coragem de falar, de verbalizar isso. Assim, eu uso droga, eu cheiro cocaína. Assim, é pesado falar isso, é muita vergonha. E é Uhum. fundamental romper essa barreira. Você, né, entrou em contato comigo pelo grupo no Facebook, você vê relatos lá de pessoas que querem ajuda e é mais fácil se manifestarem num grupo no WhatsApp onde ninguém está vendo.
ouvir uma palavra de ajuda, mas é muito difícil abrir para a família, abrir para os amigos, abrir para a sociedade, de que eu sou um dependente químico e preciso de ajuda, estou precisando de ajuda. Eu já vi relatos de que a pessoa não queria falar para ninguém, mas também não queria se afastar do trabalho, mas não conseguia dar conta sozinho. Então, tem horas que precisa, assim, romper essa barreira e pedir ajuda. Isso aí. Difícil é muito sozinho, com ajuda é muito mais fácil, fica muito mais leve. Todos os meus amigos me ajudaram, nenhum virou a cara para mim, fugiu ou se afastou de mim. Todos, até hoje, me deram apoio, me visitaram na internação. Nossa, foram muito queridos. Eu sou abençoado pela família e pelos amigos. Isso aí. Jean, se tu pudesse deixar então uma mensagem para, né, se tem alguma pessoa aí que estiver nos assistindo e tá pensando nisso, em, né, em pedir ajuda e não consegue, ou, né, vai nos assistir em algum outro momento, que mensagem tu deixaria para essa pessoa? Peça ajuda, rompa essa barreira. Eu sei que é difícil, muito difícil, mas peça ajuda, pelo amor de Deus. Para um amigo, procura um profissional, procura o CAPS, procura um hospital. Rompa essa barreira do orgulho. Eu sei que é difícil, eu sei que tem vergonha, mas o começo é esse, é saber pedir ajuda, aceitar. Na internação fechada, eu aprendi nos 12 passos, né, um dos primeiros passos, que é aceitar que eu sou um fraco perante a droga. Isso foi difícil também, porque ainda achava que dava conta, que eu ia conseguir fazer diferente, a romper a barreira de pedir ajuda dentro da família, com amigos, com um profissional da área da saúde, tem CAPES. Se o desejo de verdade, como eu tive no meu despertar, era de ficar bem, de ficar sóbrio, é difícil, a droga ocupa todos os nossos espaços. Eu deixei de fazer tudo, deixei de sair com os amigos, deixei de ter o lazer, deixei de viajar, deixei de fazer tudo. Era só droga, 24 horas por dia. Eu estava ficando quase 80 horas seguido, acordado. 80 horas, isso é insano. Meu corpo ia entrar em colapso. Se a vontade de verdade é de querer ficar bem, rompe essa barreira. O aprendizado vem depois, as técnicas, o aprendizado dos 12 passos, sabe? Várias coisas para a gente colocar em prática, não se colocar em situação de risco, mudar hábito, pessoas e lugares, sabe? Tem várias. Não, sabe, pensamentos repetitivos, os gatilhos, é muita coisa. Mas o principal, quem está me assistindo, quem vai nos assistir, Mariane, se você quer realmente superar, dar um passo para ficar bem, romper essa barreira, pedir ajuda. Sozinho é muito difícil, com apoio da família, com apoio dos amigos, um profissional, saber pedir ajuda. Como a gente comentou, né, a recaída não vem por um acaso, ela vem se construindo. É uma coisa que eu ia alimentando, fui alimentando na minha cabeça para ter uma recaída. Então, eu podia ter falado antes, eu estou com vontade de usar. E depois que eu tive o meu despertar, eu coloquei isso. Falei, estou com vontade de usar. A pessoa ficava assustada, o que eu faço? Não faz nada, só me escuta. Eu estou colocando para fora. Eu aprendi a ter essa maturidade de verbalizar, colocar para fora, me expressar. Alguém fica assustado, mas o que eu faço? Não faz nada, só me escuta. Eu só estou colocando para fora, que eu estou com vontade de usar. E quando eu estou compartilhando isso com alguém que está do meu lado, eu estou deixando isso mais leve. Compartilhando com você hoje, com as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir, eu estou multiplicando essa alegria de estar bem, de estar sóbrio,
da gente estar tendo essa oportunidade com o seu projeto. Sim, existe cura. Cura, não, é uma doença incurável, progressiva e fatal, ok, mas existe a possibilidade de ficar bem e eu me apropriar dessa possibilidade, eu me apropriar desse sentimento, de cada um ter o seu despertar. Mariane, há pouco tempo falaram para mim, não, então você está blindado. Eu falei, não, eu não estou blindado. Não, eu não estou blindado, eu estou determinado. E todo dia eu renovo essa determinação. Peça ajuda. O principal é isso. Peça ajuda, rompa esse orgulho, rompa essa barreira. Dá o primeiro Um, passo. um dia após o outro, né? Como tu falou. Sim. Talvez o dia seja muito comprido. Falando, nossa, o dia inteiro. Assim, eu acordo de manhã e falo assim, eu vou passar o dia inteiro sem usar. O dia inteiro, não precisa ser o dia inteiro. Então quebra por momentos. Em vez de ser só por hoje, só por agora. Agora eu estou bem, estou centrado aqui, conversando contigo, com as pessoas que estão nos vendo. Então eu estou bem, estou no meu centramento. O que vai me tirar da minha situação, do meu controle? Pode acontecer alguma coisa, mas um momento de cada vez. Então, só por hoje, só por agora. Maravilha, Jean. Olha, tenho, assim como eu me emocionei, com certeza vários aqui se emocionaram. Depois tu dá uma lida nas mensagens. Eu estou muito feliz com o apoio que tu tem da tua família, né? Eu vi aí a tua mãe, a tua ex-mulher, teus amigos, a tua filha, todo mundo junto, né? Te apoiando até hoje, te fortalecendo, né? Isso é muito lindo. E que bom, eu quero te agradecer, né, por tu ter essa coragem, porque a gente sabe que não é fácil mostrar a Não, cara, né? Então, que bom, e com certeza isso vai ajudar muita gente, né? E espero, né, a gente poder estar junto e poder criar outras coisas juntos, né? Porque para ajudar aí o pessoal que está sim, precisando e que vai começar a pedir ajuda. sim. Eu me coloco à disposição, estou aberto para qualquer projeto, qualquer depoimento, qualquer trabalho, para quem vai nos Uhum. assistir ou está nos assistindo. Obrigado. Eu me emociono. Eu queria agradecer a minha mãe e a Dani, que naquele dia salvaram a minha vida. Alguém falou aí já que dia 8 vai ser dia das mães, que é quando tu Sim, faz 9 anos, né, que tu tá é, sem usar. é, é. Vai ser esse ano, vai ser. E é o dia 8 aniversário da Dani também, que foi um Hum, presente horrível que eu dei para ela naquele dia que eu fui internado, mas outros, né, de estar bem, de poder trabalhar com isso, dedicar minha vida para isso agora. Obrigado. Agradeço a todos que fazem parte da minha vida, que eu tenho algum contato. Não vou falar nomes, que eu vou acabar deixando alguém de lado, mas todos que, vários estão aqui nos assistindo, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado por nunca desistirem de mim. Isso foi fundamental. Se tivessem desistido de mim, eu não estaria aqui hoje. isso aí. Obrigado você pelo convite, obrigado pelo seu trabalho, pela sua proposta. Você se apresentou antes, mas eu estava com dificuldade de entrar aqui no Sim. Instagram, não deu entrar pelo computador, eu estou pelo celular. Aham. Você, Tá ótimo. sua trajetória também, isso é muito bonito. Aham. Obrigado por nos ajudar. Eu vou ler um comentário da Larissa. Parabéns para esse amigo de e meu irmão da minha família. Deus abençoe você e toda a sua família. Você é o presente de sua família. Ser iluminado que ajuda muitos na luta. A Larissa, Larissa. obrigado. Ela é médica, obrigado. E a Eu só tenho a Gabi, a tua agradecer. filha. Te amo para sempre. Nunca vou desistir de você. Que lindo. O que seria Beijo, de mim sem Gabi. ela? O que seria de mim sem ela? Sim. Já, então vamos nos despedindo por aqui. Eu agradeço assim de coração, né, a tua participação. Como eu disse, espero que a gente possa, né, trabalhar em outros projetos juntos também. A tua Ah, história é linda, né?
e que tu siga assim, né, dando o teu depoimento e ajudando outras pessoas que precisam. Com certeza. Nós vamos ajudar, com certeza. Tá bom, então. Um beijo Obrigado. grande, pessoal. Um beijo para todos vocês, uma boa noite e aguardem a nossa segunda live desse projeto, tá bom? Um Obrigado, abraço. gente. Boa noite. Fiquem Tchau, com Deus. tchau. Boa Tchau. noite.